Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amada irmã, amado irmão, estamos iniciando o programa Deus Sempre Vence e aqui nós queremos lembrar você que todos os dias nós estamos em combate. Eu e você precisamos nos colocar em luta. Existe uma luta espiritual, sobrenatural sobre a minha vida, sobre a tua vida, e eu e você precisamos nos colocar no combate com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a força de Deus, com a intercessão dela, da Virgem Maria, nós possamos sim lutar contra todo o mal, contra todos os dados inflamados do diabo, tudo aquilo que o mal quer nos derrubar. Minha irmã, meu irmão, nós estamos em luta. E nós precisamos estar fortes. E hoje o programa nós queremos trabalhar justamente isso, forte nas tribulações. Ou seja, nós precisamos estar forte e preparados quando chegar o combate espiritual. Amados irmãos, São João da Cruz vai dizer para nós que nós temos 3 inimigos da alma que precisamos enfrentar. 3 inimigos. Primeiro, o diabo, o demônio. Segundo, o mundo com suas seduções. E terceiro, nós mesmos, diante da concupiscência, do pecado original que nós herdamos de Adão e Eva, do pecado original, então nós precisamos vencer nós mesmos. 3 inimigos. E eu vou pegar uma passagem bíblica hoje em Daniel capítulo 6 para trabalhar na luta contra esses 3 inimigos. Nós vamos falar sobre o combate, o mal, o diabo, nós vamos falar do combate contra nós mesmos, e nós vamos falar um pouquinho do combate aí contra o mundo. Esses 3 inimigos que São João da Cruz disse que nós precisamos enfrentar. Numa passagem bíblica, um pouco tempo que nós temos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E justamente que nós possamos estar fortes para enfrentar o nosso adversário, ou o mundo, ou nós mesmos, ou o diabo. Daniel 6, esse jovem chamado Daniel, que está trabalhando junto com o rei e diante da sua sabedoria, diante da graça de Deus, ele começou a ser uma pessoa diferenciada, com muita sabedoria, ele começou a destacar. E a partir de um momento que Daniel começou a destacar na política, ali junto com o rei começou a ser convencido de que ele era diferente. E qual que era o segredo de Daniel? E tantas pessoas que trabalhavam com Daniel, já que o rei colocou ele na frente, em cima, ou seja, ele coordenava tantos outros, as pessoas começaram a ficar com ciúme, os ministros ficaram com ciúme de Daniel e queriam de todas as formas derrubar Daniel. Que linda passagem, que fantástica passagem. Então, o que acontece? Eles fazem reuniões para justamente armar contra Daniel. Não tinha nada para falar dele contra a corrupção, não tinha nada para falar dele contra a moral, não tinha nada contra falar com Daniel, nada, simplesmente nada. Então, a única forma que eles entenderam que poderiam derrubar Daniel era fazer com que, se Daniel amava tanto a Deus, se Daniel adorava seu único Deus, se Daniel era fiel à vida de oração, ali eles arrumaram um meio. Chegaram para o rei Dario e disseram: Rei Dario, nós vamos fazer um decreto, uma lei, para que todas as pessoas do teu reino adorassem você e não outros deuses. Foi a única forma de pegar Daniel. E assim o rei fez. Inflamado de orgulho e soberba, apesar da palavra dizer que ele amava Daniel, gostava muito de Daniel, fez o decreto, fez a lei, e que todas as pessoas do seu reino que adorassem um outro Deus iam para a cova dos leões. Está aqui então o resumo da passagem de Daniel 6, e aqui eu vou ler um pouquinho para vocês o que aconteceu. O rei então ficou a noite toda rezando depois que colocou Daniel na cova dos leões, porque a palavra vai dizer que Daniel foi fiel a Deus. Daniel não se entregou ao mundo. Daniel não se entregou aos poderes do mundo. Não. Diante de um decreto dizendo que se adorasse um outro Deus, ele ia para a cova dos leões, ele ia ser morto, ele ia para a cova, Daniel não se deixou a ser dominado pelo mundo. Aqui é a primeira batalha que nós vamos falar hoje. O mundo. As seduções do mundo. Cuidado. Cuidado, minha irmã, meu irmão. Cuidado com o brilho, aquilo que o mundo hoje está nos oferecendo. Cuidado.
Cuidado para que a gente não possa ser dominado pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo, pelo consumismo do mundo. Cuidado para o mundo não te tirar daquilo que é essencial. Cuidado para que o mundo não te domine aquilo que passa pelas coisas efêmeras, pelas as coisas que passam, pelos prazeres que passam. Não, fica com Cristo, fica fiel a Cristo, seja fiel àquilo que o Senhor te chamou a ser. Por isso, amado, Daniel foi fiel. A palavra diz que Daniel então foi para o seu quarto, 3 vezes por dia, abriu a janela, adorava somente a Deus, e ali eles mostraram ao rei que Daniel estava sendo infiel ao rei, que Daniel não estava cumprindo o decreto. Então tentaram colocar Daniel na cova dos leões. Ou seja, Daniel não foi seduzido pelo mundo. Eu e você não podemos ser seduzidos pelo mundo. Eu e você não podemos, mesmo sabendo que muitas vezes as pessoas querem te colocar na cova. Mesmo sabendo que os reis desse mundo querem te colocar na cova, mesmo sabendo que muitas pessoas, com a sua sabedoria divina, com o seu destaque, muitas pessoas vão ficar com ciúme, com inveja e vão te levar para a cova. Mesmo sabendo que muitas pessoas vão armar para te destruir, mesmo sabendo disso, minha irmã, meu irmão, Daniel foi fiel. Mesmo sabendo disso, você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel a Jesus, você precisa ser fiel ao chamado, à eleição, à vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos lutar contra as seduções do mundo. Nós precisamos, eu e você não podemos ser dominados pelo mundo. Então Daniel não foi, e por isso jogaram Daniel na cova dos leões. Colocaram Daniel na cova dos leões. E aí, como eu disse para vocês, o rei ficou a noite toda triste, fazendo jejum e muito triste de perder Daniel, sabendo que os leões iam devorar Daniel. E a palavra de Deus vai dizer então que no outro dia, logo ao amanhecer, no versículo 20 está dizendo: levantou o rei e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões, e quando se aproximou, chamou Daniel com uma voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe: servo de Deus vivo, teu Deus, que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? É chique demais. Versículo 28, Daniel então respondeu: Senhor, vida longa ao rei, meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não fizeram nada, mal algum a mim, porque a seus olhos eu era inocente e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Amado, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e os leões não comeram Daniel. Sabe por quê? Os leões não comeram Daniel? Não comeram Daniel porque Daniel não cheirava as coisas do mundo. Daniel cheirava Espírito. Daniel era um homem de Deus. Daniel era cheio do Espírito Santo. Daniel foi fiel a Deus. E quando eu e você somos fiel a Deus, o mundo não pode nos derrubar. Mesmo com toda a força do mundo, o mundo não pode nos dominar. Por isso, amado, diante de tudo que nós estamos vendo no Brasil, diante de tudo que nós estamos vendo no mundo, mesmo no primeiro momento, eu e você, se formos para a cova, se o mundo nos colocar na cova, se os poderosos do mundo, os ministros do mundo, os reis do mundo colocarem a gente na cova, o mesmo Deus que permitiu colocar Daniel na cova, tirou Daniel da cova, fechou a boca dos leões, não permitiu Daniel morrer. O mesmo Deus que vai permitir muitas vezes eu e você para a cova. Muitas vezes, quando a gente olhar para o mundo, sentir no primeiro momento derrotado, quando muitas vezes a gente olhar para o mundo e sentir estamos perdendo a batalha, não sente isso, porque é o mesmo Deus que vai permitir muitas vezes
muitas vezes a gente ir para a cova é o mesmo Deus que vai fechar a boca dos leões. É o mesmo Deus que não vai permitir os leões nos matarem. Amados, isso é fé, isso é crer. Eu e você precisamos ser fiéis a Deus. O que Deus nos pede, mostrando essa passagem, é que nós precisamos ser fiéis a Deus. Daniel foi fiel a Deus e ele viu a manifestação do poder de Deus, ele viu a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes eu e você não estamos vendo milagres, não estamos vendo manifestações do poder de Deus, porque eu e você não estamos permitindo Deus ser Deus na nossa vida. Não estamos permitindo. Muitas vezes nós precisamos chegar na cova para a gente ver a manifestação de Deus. Muitas vezes eu e você precisamos ser fiéis a Deus para que Deus mostre o poder dele na nossa vida. Amados irmãos, o mundo nos coloca muitas vezes na cova e os leões é o demônio, os leões é o diabo que quer devorar. Está lá em João 10:10. O demônio veio para nos roubar, para nos destruir. Muitas vezes é isso que o demônio quer fazer, nos destruir. E aqui são os leões do mundo que querem nos destruir. Mas, minha irmã, meu irmão, essa passagem vem mostrar para nós que Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Os leões viraram gatos, os leões ficaram mansos, os leões não comeram Daniel. Porque Daniel foi fiel, porque Daniel cheirava espírito. Porque Daniel era um homem que fazia a vontade de Deus, um homem de oração. Está aqui, amados irmãos, os 3 inimigos que eu e você precisamos enfrentar segundo São João da Cruz. Daniel não foi seduzido pelo mundo. Daniel não foi seduzido pelos leões. Os leões não comeram Daniel. E Daniel não fez a sua vontade. Daniel foi para a cova. Daniel teve a coragem de entrar na cova. Daniel não foi seduzido pelo mundo, aquilo que a lei dizia do mundo, aquilo que é a vontade do mundo. Não. Daniel disse não para o mundo, para essas leis do mundo, para fazer a vontade de Deus, para ser fiel a Deus. Por isso, amados, nós precisamos aprender com essa passagem a vencer os nossos inimigos e a sermos fortes diante das tribulações. Nós precisamos ser fortes diante das tribulações. E como eu e você vai dar conta disso? Nós vamos dar conta disso se a gente amar muito a Deus. Porque veja bem, olha, Daniel tinha tudo ao contrário, tinha uma lei contra ele. Daniel tinha os leões que iam devorá-lo. Daniel precisou de entrar na cova. Daniel tinha inimigos convivendo com ele no reino de Dario, no trabalho dele. Tudo ao contrário, muita adversidade, muita tempestade, muita tribulação, muita coisa para ser enfrentado. Mas Deus foi fiel também a Daniel, porque Daniel foi fiel a Deus. Daniel foi forte nesses momentos, ele conseguiu ser forte nesses momentos. E diante de um mundo que nós estamos tão tribulados, nós precisamos ser fortes nas tempestades, ser fortes nas tribulações. Nós então precisamos aprender o quê? A amar a Deus. O amor de Deus tem que nos consumir, porque eu só vou dar conta de ir para a cova por amor a Deus. Eu só vou dar conta a não ser seduzido pelo mundo por amor a Deus, por amor a Jesus. Eu não vou dar conta e vou vencer a tudo aquilo que o mundo nos quer derrubar na minha área afetiva, na minha sexualidade, naquilo que todos esses prazeres desordenados que o mundo me oferece, para eu não ser dominado por isso, para eu não ser destruído pelas coisas que o mundo vem contra nós. Eu preciso amar Jesus Cristo mais do que isso. E como eu vou conseguir amar Jesus mais do que isso? Vencendo os leões, vencendo o mundo e vencendo nós mesmos. Porque nessas horas difíceis, nós acabamos muitas vezes sendo seduzidos. Muitas vezes a gente não consegue nas tentações vencer as tentações. Somos homens. Por isso eu e você precisamos estar empregados com o amor de Deus. Precisamos ser homens e mulheres cheios do amor de Deus, cheios do Espírito Santo.
Nós precisamos ser homens e mulheres cheios da graça de Deus para que nós possamos vencer esses combates. E para isso, precisamos ser homens de oração, homens que rezam, homens da vitória de oração. Segundo, nós precisamos fazer a vontade de Deus acontecer nas nossas vidas. Fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós precisamos mostrar para o mundo que aquilo que está em mim é muito maior daquilo que está no mundo. Eu preciso revelar para o mundo que aquilo que está em mim é muito maior do que as coisas do mundo. Nós precisamos dizer para o mundo que eu nasci para coisas maiores. Eu preciso, com a minha vida, com o meu testemunho, mostrar para o mundo que eu nasci para coisas maiores. E eu nasci para coisas maiores. Eu nasci para o céu. Eu não nasci para essa terra. Eu nasci para o céu. E por isso precisamos ser homens cheios de Deus, cheios do amor de Deus. Vida de oração, fazer a vontade de Deus e desapegar das coisas do mundo, desapegar as criaturas do mundo. Nós não podemos ser dominados pelas coisas nem pelas criaturas do mundo. Aonde eu estou colocando o meu coração, aonde eu estou colocando os meus afetos, aonde o meu maior tesouro está onde? Isso me ajuda quando eu tenho vida de oração, quando eu desapego com as coisas do mundo e com as criaturas, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu luto contra o pecado, eu não sou dominado pelo pecado nem pelas coisas do mundo, mas eu faço a vontade de Deus. E assim eu sou cheio de Deus, assim eu sou cheio do amor de Deus. Minha irmã, meu irmão, nós precisamos ser convencidos que se eu amar Jesus Cristo mais do que tudo nesse mundo, eu vou vencer. E eu vencendo, Deus me dando a vitória, eu tenho céu, eu tenho eternidade, eu sou feliz. A felicidade depende disso. Eu sou feliz quando eu faço a vontade de Deus. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres fortes na tribulação, fortes na tempestade, para que a gente possa, no combate proposto, vencer em nome de Jesus. Combati o bom combate, disse Paulo. Combati o bom combate, disse Paulo. Eu e você precisamos se colocar em luta, em combate, e para isso nós precisamos ter vida de oração, fazer a vontade de Deus, lutar contra o pecado e desapegar desse mundo e de todos os afetos desordenados, paixões desordenadas que nós colocamos em coisas e em criaturas. Assim, precisamos, eu e você, sermos fortes para vencermos as batalhas e as lutas. Conseguiu compreender, minha irmã, meu irmão? Isso então é um ensinamento. Daniel, a passagem, a palavra de Deus hoje vai nos ensinar a vencer o bom combate. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também cheguem e alcancem esse vídeo, a palavra de Deus, para que nós possamos, nesses tempos difíceis, ajudar as pessoas, evangelizar as pessoas, para que elas possam vencer em nome de Deus. Minha irmã, meu irmão, então, está aí. Eu quero pedir essa graça para você, de você então nos ajudar a evangelizar, divulgar esse vídeo. Se Deus quiser, quarta-feira que vem nós estaremos em mais um programa Deus Sempre Vence. Nós nos encontramos na Eucaristia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.